Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol de Miami banhava o aeroporto internacional com uma luz deslumbrante, fazendo com que as fachadas de vidro e os jatos particulares enfileirados na pista brilhassem. Em meio à multidão de viajantes, um piloto de semblante sereno permanecia ereto, seu uniforme impecável refletindo sua disciplina e profissionalismo. Seu nome era Marcus Jefferson, na casa dos 50, calmo e seguro de si. Contudo, ninguém naquele terminal imaginaria que ele fosse mais do que apenas um piloto. Marcus era o dono da Skylux Airlines, uma companhia aérea global que ele construiu do zero. Sua fortuna, embora colossal, jamais era ostentada. Ele preferia a discrição a exibicionismo. Enquanto caminhava em direção ao seu jato particular, um agente de segurança do aeroporto, com um rosto severo e expressão autoritária, bloqueou abruptamente seu caminho. O homem, o agente Brad Thompson, um branco de 35 anos com excesso de confiança e tendência a julgar sem pensar, o examinou atentamente. Senhor, o senhor não pode entrar aqui sem permissão especial, ordenou ele com ar condescendente. Marcus manteve a calma, mas seus olhos brilhavam com uma luz que a arrogância de Thompson não conseguia compreender. Eu sou o piloto deste voo, respondeu ele firmemente. Piloto? Aqui? Thompson retrucou, erguendo as sobrancelhas como se a mera menção de seu uniforme não justificasse sua entrada. Você deve mostrar seu distintivo e seus documentos imediatamente. Naquele exato momento Marcus sentiu a tensão aumentar, mas não disse nada. Ele sabia que a humilhação pública não era apenas injusta, como também ridícula. No entanto, aquele policial não sabia que ao se recusar a obedecer, estava confrontando o homem que era dono do jato, da tripulação e de toda a companhia aérea. O que Thompson não sabia era que cada palavra que proferia era uma provocação contra alguém que num instante poderia fazer desaparecer sua carreira e reputação, e que essas não eram ameaças vazias. Marcus respirou fundo e com uma calma quase gélida respondeu: Policial, peço que se afaste e me deixe passar. Caso contrário, poderá se arrepender deste momento pelo resto da vida. Um silêncio gélido se instalou no salão. Os viajantes ao redor paralisaram, intrigados por aquele confronto que parecia inofensivo, mas que escondia um poder imenso por trás de um rosto aparentemente comum. E nas sombras, câmeras de segurança, os assistentes de Marcus e até mesmo funcionários do aeroporto registravam cada detalhe. Esse simples ato de condescendência desencadearia uma reação que nenhum dos dois poderia ter previsto. O terminal do aeroporto estava lotado. Famílias se empurravam com suas bagagens, empresários checavam seus celulares e viajantes cansados arrastavam suas malas pelos azulejos reluzentes. Marcus Jefferson caminhava com confiança em direção à passarela que levava ao seu jato particular. Seu uniforme impecável, postura ereta e semblante calmo refletiam anos de disciplina adquirida como piloto e empresário de sucesso. De repente, o policial Brad Thompson surgiu do nada como uma muralha humana. Alto, musculoso e ostentando um distintivo brilhante no peito, ele bloqueou o caminho de Marcus. Senhor, interrompeu ele bruscamente, o senhor não pode passar por aqui. Apresente seus documentos imediatamente. Marcus, acostumado com verificações de segurança, não se ofendeu de imediato. Tirou seu crachá de piloto, que estava em sua carteira, e o entregou. Aqui está, respondeu ele calmamente. Eu sou o capitão deste voo. Mas Thompson franziu a testa e balançou a cabeça, demonstrando evidente desprezo. Isso não basta, disse ele, num tom que misturava autoridade e condescendência. Quero ver sua autorização especial para acessar a área privada. Marcos sentiu uma leve irritação crescer dentro de si, mas manteve a calma. Ele já tinha visto esse tipo de comportamento centenas de vezes. Alguns homens, como Thompson, achavam que estavam acima das regras simplesmente por usarem uniforme e portarem uma arma. Senhor policial, disse Marcus gentilmente, eu lhe mostrei meu distintivo e minha identificação. Você está me bloqueando sem motivo algum. Afaste-se, ou você corre o risco de criar um incidente desnecessário. Thompson soltou uma risada condescendente. E um piloto que acha que pode me dizer o que fazer? Ou você é arrogante ou estúpido. De qualquer forma, proíbo você de passar. Nesse instante, uma pequena multidão começou a se formar ao redor deles. Os viajantes se perguntavam o que estava causando aquela tensão, mas ninguém interveio ainda. Marcus respirou fundo e deu um passo à frente, o suficiente para mostrar que não cederia, mas sem ameaçar. Agente Thompson, você não sabe com quem está falando, disse ele com a voz baixa, mas gélida. Sou Marcus Jefferson, dono da Skylux Airlines.
Eu poderia mandar prendê-lo por obstrução da justiça e difamação. Mas vou lhe dar uma chance de corrigir esse erro. Afaste-se. Thompson olhou para ele com desprezo, acreditando que Marcus estava blefando. E um piloto rico que alega ser o dono da empresa? Duvido que você tenha esse tipo de poder. Eu faço cumprir as regras aqui, e você? Você é apenas mais um funcionário. Marcus deu um leve sorriso, quase imperceptível, mas por trás daquele sorriso havia uma firme determinação. Cada palavra dita por Thompson seria registrada. Cada ato de humilhação seria usado contra ele. Ele sabia que a arrogância cega dos policiais poderia ser usada contra eles, se jogasse bem as suas cartas. Muito bem, disse Marcus, em tom pausado, mas carregado de ameaça implícita. Mantenha-me aqui, e você verá o preço que se paga por subestimar alguém que você não conhece. Um silêncio profundo pairou sobre o salão. Olhares curiosos os observavam. As câmeras de segurança registravam tudo. Thompson, confiante e ainda alheio à verdadeira identidade de Marcus, não conseguia imaginar que cada segundo gasto humilhando-o estava pavimentando o caminho para sua própria ruína. E Marcus, com toda a paciência e autocontrole que lhe eram característicos, preparava-se para lhe mostrar que não se mexe com um homem que é dono não só do jato, mas de toda a companhia aérea impunemente. O rosto de Thompson estava vermelho de frustração. Ele cerrou os dentes, sem entender por que um mero piloto ousara enfrentá-lo. A multidão ao redor começou a murmurar, intrigada com a cena que tomava um rumo inesperado. Alguns transeuntes sacaram seus celulares para filmar a altercação. Senhor, o senhor está ultrapassando os limites, gritou Thompson, tentando retomar o controle da situação. Ordeno que se retire imediatamente. Marcus, sempre calmo, deu um passo à frente, sem jamais elevar a voz, mas cada palavra era carregada de autoridade. Oficial, aconselho que verifique os fatos antes de prosseguir. O senhor está criando um espetáculo público e registrando evidências de seu comportamento abusivo. Thompson soltou uma risada sarcástica. E provas? Para quem? Você acha mesmo que alguém vai te dar ouvidos? Você é apenas um funcionário entre milhares. Foi nesse momento que Marcus optou por agir com sutileza. Ele pegou o celular e, com um gesto discreto, enviou uma mensagem rápida para seu assistente pessoal. Poucos segundos depois, um pequeno grupo de funcionários da Skylux Airlines apareceu na pista, câmeras em mãos, garantindo que tudo fosse filmado. Agente Thompson, continuou Marcus, sugiro veementemente que o senhor se afaste agora. O senhor está sendo gravado. Cada palavra, cada gesto está sendo capturado por diversas testemunhas e câmeras. O senhor poderá ser responsabilizado por obstrução e abuso de poder. Thompson, ainda acreditando que Marcus estava blefando, elevou a voz para intimidar a multidão. E chega! Ordeno que você se retire. Mas a tensão havia mudado. Os transeuntes, testemunhas da cena, começaram a cochichar entre si, alguns tomando o partido de Marcus sem sequer o conhecer. Senhor, disse uma mulher da multidão, por que esse policial está bloqueando a sua passagem? O senhor é claramente um piloto. Um murmúrio de aprovação percorreu a assembleia. Thompson sentiu sua autoridade se erodir sob o olhar da multidão e da câmera de segurança. Sua arrogância começou a vacilar. Marcus, aproveitando o momento, deu mais um passo à frente, calmo e confiante. Senhor policial, o senhor está violando meus direitos e me discriminando. Estou lhe dando uma última chance para corrigir essa situação. Caso contrário, o senhor responderá por seus atos perante seus superiores. Acredite, não será nada agradável para o senhor. Os funcionários do aeroporto também começaram a se aproximar, intrigados com a escalada da situação. Thompson, agora ciente de que a multidão o observava e que as evidências contra ele se acumulavam, sentiu um arrepio de desconforto. Mas seu orgulho continuava inabalável. Muito bem, disse ele com relutância. Mas não tolerarei sua insolência. Marcus sorriu por dentro. Ele sabia que a situação estava sob controle. Aquilo não era mais uma simples discussão. Cada palavra dita por Thompson, cada ato de humilhação que ele tentasse infligir, seria documentado e usado para inverter os papéis. A arrogância do policial finalmente encontrara seu limite, e aquela parede tinha um nome: Marcus Jefferson, bilionário e mestre da situação. Enquanto Marcus se preparava para descer da passarela e entrar em seu jato, Thompson finalmente percebeu que havia subestimado o homem que tentará humilhar. Mas já era tarde demais. A multidão, as câmeras e as testemunhas haviam registrado cada detalhe, e a vingança de Marcus estava apenas começando. Marcus Jefferson finalmente desceu a passarela em direção ao seu jato particular, seu semblante calmo contrastando fortemente com o crescente nervosismo de Thompson.
Mas em vez de desaparecer atrás da porta da aeronave, Marcos fez um gesto sutil para seu assistente. Uma pequena notificação silenciosa em seu telefone imediatamente acionou a chegada de uma equipe de segurança privada e funcionários da Skylux Airlines. O policial, ainda paralisado no asfalto, não entendia que sua arrogância se voltaria contra ele. Marcos dirigiu-se a ele em tom comedido, porém gélido. Oficial Thompson, eu lhe dei uma chance. Agora suas ações estão visíveis para todos, inclusive para seus superiores. Thompson tentou recuperar sua autoridade. Você não pode me ameaçar assim no exercício das minhas funções. Marcos assentiu com a cabeça, quase em sinal de simpatia. Isto não é uma ameaça, é um fato. O vídeo que você acabou de gravar será encaminhado ao seu supervisor e ao departamento do aeroporto. Suas ações e palavras serão analisadas e seu comportamento poderá ser disciplinado. Naquele exato momento, um dos assistentes de Marcos se aproximou com um telefone conectado às telas de controle do aeroporto, transmitindo o confronto ao vivo nos monitores do saguão principal. A multidão, agora muito maior, podia ver Thompson humilhando Marcos, sem saber que acabará de se tornar a figura central de uma humilhação pública. Os murmúrios transformaram-se em sussurros indignados. Passageiros, jornalistas que por acaso estavam presentes e funcionários do aeroporto começaram a filmar e a comentar o incidente. Cada palavra dita por Thompson, cada gesto autoritário e condescendente, foi capturado e gravado. Marcos deu um passo à frente, com a voz clara e calma. Oficial Thompson, recomendo fortemente que você tome uma atitude inteligente agora. Você pode recuar, pedir desculpas e evitar sérias consequências para sua carreira. Thompson, vermelho de raiva e vergonha, congelou por um instante. O orgulho o impedia de ceder, mas ele já sentia o olhar de seus superiores sobre ele através das câmeras. Cada segundo de hesitação piorava sua situação. Muito bem, murmurou ele finalmente, sem conseguir dizer mais nada, enquanto Marcos se virava e entrava no jato. Assim que entrou, Marcos acomodou-se calmo e tranquilo. Lançou um último olhar para o policial. Oficial, disse ele em voz baixa, mas com autoridade, lembre-se. Humilhar alguém sem saber quem é pode ser perigoso. O jato ligou e o zumbido dos motores abafou o murmúrio das testemunhas. Thompson, deixado na pista, sentiu pela primeira vez a vergonha de sua arrogância. Ele sabia que uma investigação seria aberta, que seus superiores analisariam as imagens e que sua reputação sofreria um duro golpe. Enquanto isso, Marcos observava a cidade se afastar da cabine de comando. Uma satisfação silenciosa o invadiu. Ele nunca havia levantado a voz, nunca havia usado a força. Suas únicas armas tinham sido a paciência, a estratégia e a inteligência. E o policial que pensava tê-lo sob controle acabará de receber a lição mais pública e definitiva de sua vida. O jato particular de Marcus Jefferson cortou as nuvens sobre Miami, mas na pista, o policial Brad Thompson ainda se recuperava do constrangimento. As câmeras de segurança, os celulares dos passageiros e os vídeos exibidos nos telões do aeroporto transformaram sua arrogância em humilhação pública instantânea. A administração do aeroporto iniciou uma investigação, e Thompson sabia que sua carreira estava em risco. Entretanto, Marcos já estava acomodado no conforto de seu jato, mas ainda não havia terminado sua lição. Ele discretamente contatou o chefe de segurança do aeroporto, um homem com quem mantinha uma forte relação profissional. Olá, meu nome é Marcus Jefferson, disse ele calmamente. Acabei de ter um incidente com o policial Thompson. Gostaria que ele fosse temporariamente suspenso até que a situação seja esclarecida. Poucos minutos depois, o celular do policial vibrou com uma ordem oficial de suspensão imediata. A mensagem, enviada diretamente pela administração do aeroporto, informava que seu comportamento havia sido considerado inadequado e que uma investigação disciplinar estava em andamento. Thompson sentiu uma onda de tontura. Sua arrogância, sua confiança cega, haviam se desfeito em um instante. Mas Marcos não parou por aí. Com um simples telefonema para sua equipe de relações públicas, ele conseguiu que um comunicado discreto, porém eficaz, fosse divulgado. A segurança e o respeito dos passageiros são fundamentais. Qualquer situação em que um funcionário abuse de sua autoridade será tratada com o máximo rigor. Agradecemos ao aeroporto pela sua cooperação e profissionalismo. A notícia se espalhou pela mídia local em poucas horas. Thompson agora era conhecido não apenas no aeroporto, mas também nas redes sociais como o policial que humilhou um bilionário, sem saber quem ele era. Marcos, sentado em seu jato, observava a paisagem se desdobrar abaixo dele. Ele nunca gritou, nunca fez uma ameaça aberta. Sua vitória fora completa e elegante.
Thompson havia sido humilhado publicamente. A carreira do policial estava agora em perigo. Marcus manteve sua dignidade e compostura. E acima de tudo, ele havia provado aquela arrogância cega. Poderia se voltar contra aqueles que a possuem. À medida que o jato ganhava altitude, Marcus inclinou-se ligeiramente sobre o painel de instrumentos e murmurou, quase para si mesmo. O verdadeiro poder reside na paciência, na inteligência e na estratégia. A arrogância jamais terá chance contra isso. Em poucas horas, o nome de Marcus Jefferson estava em toda parte, mas desta vez, não apenas como de um bilionário discreto, e sim como de um homem capaz de transformar uma situação humilhante em uma aula magistral de poder e controle. Thompson, por sua vez, jamais esqueceria aquele confronto. E toda vez que se deparasse com o nome de Marcus Jefferson, lembraria-se de que por baixo de um uniforme ou de um distintivo, alguns homens detêm um poder que nem a força bruta nem a arrogância conseguem igualar. Lição aprendida, Marcus voltou a olhar para o horizonte. O mundo era vasto, mas cada erro de julgamento teria seu preço mais cedo ou mais tarde. Especialmente quando se estava jogando com alguém que construiu um império do nada.